Só que quando foi começar o curso, né? Você vai trabalhar em presídio, né? Você tem que estar sempre preparado para as surpresas, né? Aí rolou uma rebeliãozinha ali no Milton Dias Moreira, coisa básica. Já para eu me acostumar. Conta essa rebelião. Como é que para eu me acostumar. O presídio, né? Vai ter rebelião, enfim. Só que eu não fiquei dentro da rebelião. Eu ia começar o curso. Você ia começar quando teve aí a rebelião. Rolou a rebelião. Aí parou tudo. Parou tudo. Mas e por que foi dessa rebelião? É só que no Brasil que essas coisas acontecem, né? Contando, ninguém acredita. O Milton Dias Moreira, como eu falei, era de uma facção chamada ADA. E a Mineira, que é a favela colada no Milton Dias Moreira, era do Comando Vermelho. Então, lá no presídio tinha um campo de futebol. Por que eu falo isso? Só no Brasil que essas coisas acontecem. Tinha um campo de futebol. Então, uma determinada parte do campo de futebol, aquele jogador ali era a mira do fuzil lá do cara da facção. Então, os caras tinham que jogar bola e não podiam passar em determinado pedaço do campo, senão eles eram alvo, porque os caras da favela mandavam um tiro lá pro presídio para acertar. Deve ser treinamento, né? Vamos matar o inimigo. Treinamento de tiro, vamos treinar com o próprio inimigo. Então, tinha o campo de futebol e eles mandavam tiro e os caras tinham uma parte do campo que eles não podiam passar. Só podia jogar metade do campo. Passava ali, deixava a bola passar, pegava no pedaço, já que não dava raio, né? Era assim. Então, assim, é coisa absurda. Aí, o que aconteceu? Houve um golpe de Estado na Mineira. O Comando Vermelho perdeu a Mineira, isso eu estou falando de 2004. Só para situar. O Comando Vermelho perdeu a Mineira e a ADA ganhou. Então, você tinha ADA no presídio e você passou a ter ADA na comunidade, no Morro de Trás. Então, o que houve? Não foi uma rebelião, foi uma tentativa de fuga, porque aí o que acontece? Os presos iam fugir para a favela. Agora, aquela favela era um local aliado, não inimigo. Quando era Comando Vermelho, se eles vão para ali, eles vão ganhar tiro dos guardas e do Comando Vermelho. Ali passou a ser aliado, então, assim, os caras da favela davam tiro em cima dos guardas para os presos poder fugir. Então não foi assim uma rebelião, nós estamos fazendo rebelião para reivindicar. Foi uma tentativa de fuga que quando os guardas perceberam, acionaram, aí virou uma rebelião, né? Mas aí o Estado, né? Entrou, veio polícia, enfim. Aí eles retomaram a unidade prisional. Só que aí o que acontece? O Estado não podia mais manter o ADA lá, com o Morro sendo ADA. Então rolou uma transferência de presos. A galera do Milton Dias Moreira foi para o Bangu 4 e a galera do Bangu 4 veio para o Milton Dias Moreira. Aí já veio o novo coletivo, o coletivo do Comando Vermelho. Só que aí eu falei, não vai ter mais o curso. Ela falou, não, vai vir outro coletivo aí, a diretora da escola. Vai vir outro coletivo aí, você vai conversar, mas eu acho que vai rolar. Eu falei, tá bom, então fui lá. Aí você voltou? Aí eu voltei, aí nova conversa, né, com o representante dos presos, e aí o Franklin, que veio falar comigo, ele participou do Jurisdrama até ele vir a falecer, ele saiu do presídio, a gente fazia palestra, eventos, enfim. Ele participou do projeto, ele era da geração que fundou o Comando Vermelho, por isso até que eu escrevi, daqui a pouco a gente fala do meu livro. Vamos falar do livro. Então, assim, aí veio o Franklin conversar comigo, e aí, tipo assim, o Franklin não desmereceu o outro preso, mas o Frank, assim, o nível intelectual dele, ele era absurdo, né? Tanto que em 2006, assim, uma outra história, né? Em 2006 eu tirei 2 presos do presídio e levei na UFRJ para dar palestra, né? Um foi o Valdir, que falou da arte. Sobre o quê? Valdir falou sobre a arte como instrumento de ressocialização e o Franklin falou da lei de execução penal do ponto de vista do preso. Mas eles fizeram curso de direito? Não. O Franklin estudava no presídio. Ele fazia petição. Sabia quando o preso estava em dúvida se o advogado dele estava enrolando ou não. O preso fala, não, me dá a petição aqui que eu vou levar. E levava lá no Franklin. Franklin, tá bom? Se tivesse bom, ele falava, tá bom. Se não tivesse, ele ia lá, não.
Ele mudava lá e manda para o advogado. Ele era uma sumidade, ele sabia muito direito penal. E ele deu essa palestra e os alunos da Faculdade de Direito da UFRJ, eu lá na mesa, né, com o professor da casa e o Franklin, né? E a galera do SOI, né, que é o Serviço de Operações Especiais da SEAP, né, no salão de fuzil. Fuzil. Mas tinha esse risco? Porque ele veio, era a escolta dele, né? Não, mas eu digo assim, mas existia isso? Não, mas a SEAP, independente disso, tinha que fazer. Protocolo. Ninguém ia lá, porque assim, aí aquele negócio. Falei, Frank, olha só, se você fugir, tu tá me botando numa enrascada, né? Aí ele falou, não, Samu, que isso? Eu já tô pra ir pra rua, não sei o quê. Então, ele tinha um compromisso comigo. Mas com a SEAP, não. O preso falou, não, a SEAP não. Tem que tomar... E foi autorizado pelo juiz titular da VEP. Esse evento, eu pedi lá e falou, não, se o juiz autorizar, aí eu mandei o pedido pro juiz e o juiz autorizou. Quer dizer, é um mundo, viu, Breno? Agora é o Breno ali, viu? O Breno. Breno é estudante de marketing, já se formou? Jornalismo. Por que vocês meio que era marketing? Ah, tá. E aí então ele deu a palestra. E os alunos da faculdade comentaram era o seguinte: nossa, o preso sabe mais do que muito professor aqui dentro, que ele chegou lá, aquele português perfeito, o cara leu, ele dominava muito, ele conhecia muito Barão de Montesquieu, Zaffaroni, que é um jurista argentino, né, muito famoso, né, e eu conheci o Barão de Montesquieu não, mas o Zaffaroni, alguns autores eu conhecia por causa dele, porque já tinha lido. Ele era um cara, assim, hiper intelectual, aí o aluno, tipo assim, tá, digamos assim, o estereótipo, o arquétipo de um preso, é um cara desdentado que vai falar o problema, ou não sei o que, ver um cara lá sentar na mesa, um acadêmico, citar artigo da lei de execução penal, começar a explicar, tudo estudado por ele, quer dizer, sim. Porque isso daí eu não entendo, mas diminui o tempo de... Não, mas ele é de uma época que nem tinha isso. O Franklin, quando foi preso pela primeira vez, ele foi preso no início dos anos 80. Ele é da geração de assaltante de banco dos anos 70. Ele é da geração que fundou... Não, assalto, não era sequestro, era assalto mesmo. Não era sequestro. Depois ele foi para sequestro, mas eu tô falando, nos anos 70, ele era assaltante de banco, e só que ele teve a sorte de nunca ter sido preso nos anos 70. Ele foi preso nos anos 80. Aí já era o Figueiredo, já estava mais na anistia. Enfim, então ele não foi para Ilha Grande. Então, isso ajudou muito na vida dele processual, porque se ele tivesse o rótulo de fundador do Comando Vermelho, como o William tem, que é o meu outro aluno dessa turma também, daqui a pouco eu falo dele, né? As coisas do William não andavam. O William morreu em 2019. Ele só não morreu com a tornozeleira, né, presa nele, porque aquilo ali estragou, e aí o Estado não tinha dinheiro mais para colocar uma tornozeleira. Só que o William ele usava fralda geriátrica, ele tinha cuidadora, ele não era mais uma ameaça à sociedade, mas mesmo assim, né, uma coisa... É um problema, isso é um problema social forte, né? Sim. Forte.